Vamos então a uma questão, mais uma questão do Ian Friedman, e você deve pausar a questão, tentar fazer, caso não consiga, nós vamos resolver. Esta questão envolve os conceitos de capacitância, diferença de potencial e a energia armazenada em um capacitor. Primeiro vamos destacar os dados relevantes. A capacitância C é igual a 920 pF. Pico quer dizer 10 elevado a menos 12 Faraday. A carga é igual a 2,55 microcoulomb. Então, 2,55 micro é 10 a menos 6 coulomb. Feito isso, vamos então responder a letra A. Letra A quer saber a diferença de potencial entre as placas. Conforme nós definimos, a capacitância é igual à razão entre a carga e a diferença de potencial. Então, a gente conclui que a diferença de potencial V vai ser igual à carga dividido pela capacitância. Substituindo então aqui os valores, nós temos que a carga é 2,55 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela capacitância, que é 920 vezes 10 elevado a menos 12. Aqui então está medido em Coulomb e aqui em Faraday. Então, para poder fazer essa divisão aqui, vamos usar a calculadora, já que isso aqui conta para quem está fazendo nível superior. Então, 2,55 vezes 10 elevado a menos 6, eu escrevo ESP menos 6, dividido por 920 vezes 10 elevado a menos 12. Então, ESP menos 12. Então, isso aqui vai ser igual a, temos então que vai ser 2.771 volts. Então, a diferença de potencial V é igual a 2.771 volts. Vamos então para a letra B, que pergunta para a gente, caso a carga fosse mantida constante, qual seria a diferença de potencial entre as placas se a distância entre elas dobrasse? Bom, a gente vai precisar relembrar algumas fórmulas envolvendo capacitores. Primeiro, que dessa expressão daqui, a gente conclui que a carga Q é igual à capacitância multiplicado pela diferença de potencial. No entanto, a gente aprendeu que capacitância para um capacitor de placas planas paralelas pode ser escrito como sendo ε0, permissividade elétrica do vácuo, vezes a área dividido pela distância. Isso aqui tem que ser multiplicado pela diferença de potencial. Então, se eu quero escrever apenas o potencial, a gente escreve que o potencial vai ser igual a carga multiplicado pela distância dividido por ε0 vezes a área. Então, a relação direta entre o potencial e a distância é dada por essa expressão daqui, que a gente obteve por substituição. Então, a pergunta dele é, caso a carga fosse mantida constante, qual seria a diferença de potencial se a distância entre elas dobrar? Então, carga é constante, distância dobra. Se a distância dobra, o potencial também dobra. Então, explicitando isso, se a distância dobra, o potencial também dobra. Ou seja, o novo potencial para esta situação seria 2 vezes o potencial inicial, ou seja, 5.542 volts. Vamos então finalizar com a letra C. A letra C pergunta para a gente qual é o trabalho necessário para duplicar essa distância. Bom, o trabalho necessário para duplicar essa distância vai ser igual à diferença de energia armazenada no capacitor. Então, pelo menos em tese, a gente precisaria calcular a energia armazenada inicialmente, calcular a energia armazenada depois de duplicar essa distância, para poder saber qual é o trabalho armazenado, que vai ser igual à diferença de energia. A gente pode fazer a conta na íntegra, mas isso não seria necessariamente assim. Vamos fazer a conta e depois a gente discute. Então, a gente sabe que a diferença de a energia armazenada, 1, vai ser igual a carga 1 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância. Essa é a expressão que a gente deduziu para calcular a energia potencial armazenada. A carga vai ser mantida constante, a capacitância é que vai mudar.
Então, aqui vai ser a capacitância 1. Substituindo, vai ficar aqui o 1, que é a energia armazenada 1, vai ser igual a carga elevada ao quadrado. Então, 2,55 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui tem que estar elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância. 2 vezes 920 picofarad. Então, 920 vezes 10 elevado a menos 12. Vamos então fazer esta conta na calculadora. Lembrando que isso aqui é um curso voltado para quem está fazendo nível superior. A calculadora é permitido e desejável. Então, 2,55 vezes 10 elevado a menos 6, ESP menos 6 elevado ao quadrado. Isso tem que ser dividido, vou abrir parêntese, por 2 vezes 920 elevado ESP a menos 12. Fecho parêntese, que eu abri. Esse aqui é o resultado dentro do parêntese. E aperto igual para fazer a divisão. Então, temos este valor. Apertando FE, colocamos em notação científica 3,53 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a energia potencial armazenada é de 3,53 vezes 10 elevado a menos 3, energia medida em joule. No entanto, nós queremos saber qual é a diferença de energia e vamos fazer a seguinte análise para chegar a esta conclusão. Observe que se D duplica, a capacitância cai pela metade. Então, se a distância D duplica, isto implica que a capacitância C cai pela metade. Como é que eu concluo isso? Basta você se lembrar que a capacitância é igual a ε0 vezes A dividido por D. Aumenta D e diminui a capacitância na mesma proporção. Então, dessa expressão daqui, a gente conclui se a capacitância vai cair pela metade, então a energia armazenada 2 vai ser igual ao dobro da energia 1. Então, se eu sei qual é o valor da energia 1, a energia 2 vai ser o dobro da 1. Então, logo, isso leva a gente a concluir que ΔU, que é igual a U2 menos U1, é apenas o valor de U1, ou seja, é apenas o valor que a gente já calculou aqui. Então, a diferença de energia, que vai ser igual ao trabalho realizado para fazer este afastamento, e trabalho no nível superior estamos representando por W e não por T, isso vai ser igual, então, a 3,53 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Com isso, chegamos então ao final de mais uma questão. Se você gostou, marca aí gostei, deixa seus comentários e venha aprender física com a gente.